Olá, meus queridos irmãos e amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Quanto tempo a gente não se fala, quanto tempo a gente não se vê, não é verdade? Muitos me perguntaram por que eu me afastei, das atividades aqui da TV Caminho Livre por um tempo. Eu não pretendo aqui entrar em detalhes, mas nós passamos por um período de provações severas aqui, e isso acabou determinando o nosso afastamento por um período das nossas atividades normais aqui na TV Caminho Livre. Eu, inclusive, tive que parar com o seminário, com os estudos, porque eu estava próximo de uma estafa, próximo de um esgotamento mental. E eu tinha que entrar aqui numa espécie de período sabático para preservar a minha saúde, né? E algumas provações pelas quais nós passamos também nos forçaram a nos afastarmos das nossas atividades aqui na TV Caminho Livre. Mas eu não deixei de atender os nossos irmãos através do e-mail e, na medida do possível, também não deixei de atender os nossos irmãos através do celular. Tenho muitos contatos aqui todos os dias. Todos os dias eu recebo perguntas, eu recebo questionamentos, então eu procurei, na medida do possível, atender essas pessoas que nos procuram através do e-mail e através do celular. Meus queridos, muito obrigado pelo apoio de todos, obrigado pelas orações. Se você está orando por mim, eu agradeço a Deus, eu peço que continue. E vamos fazer uma reflexão. Sempre que eu entro, que eu abro um vídeo aqui, eu procuro aproveitar o tempo, e a oportunidade para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Eu queria refletir sobre um único versículo de 1 João, capítulo 5. É o versículo 1. Capítulo 5 de 1 João. 1 João, capítulo 5. Só a parte A, a primeira parte do versículo 1, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Esse versículo, ele tem muito a nos dizer, mas é muita coisa que está embutida dentro desse texto. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Aqui nós temos uma causa de algo e nós temos o efeito de algo. O efeito produzido por esta causa. Nós temos aqui a enunciação de um princípio de causa e efeito. Nós temos aqui a causa, nascido de Deus. O que é que todo aquele que é nascido de Deus produz, digamos assim? O que é que ele faz? Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que passou a se enxergar como filho de Deus, porque ele nasceu de Deus, quem é que nos gera? Quem é que nos trouxe ao mundo? Nosso pai e nossa mãe. Mas a Bíblia está falando aqui que todo aquele que é nascido de Deus, ele fará algo. E isso aqui, veja, é uma afirmação que absolutiza todo aquele que é nascido de Deus. Ou seja, toda pessoa que provém de Deus, que é nascida de Deus, ela vai fazer exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. E que coisa é essa? Que esse que é nascido de Deus, invariavelmente fará. Crê que Jesus é o Cristo. Então quer dizer que
toda pessoa que passa pelo novo nascimento, ela crerá em Jesus como o Cristo. Cristo, nós sabemos, é a palavra para o ungido, o Messias, aquele que é ungido, aquele que foi ungido, aquele que foi escolhido para cumprir uma determinada missão. Então, se você nasceu de Deus, se Deus gerou você, ou seja, Deus produziu em você um novo nascimento, porque nós estamos falando aqui, esse nascido de Deus está fazendo referência ao novo nascimento. Por que novo nascimento? Porque nós já fomos nascidos uma vez. Nós já nascemos uma vez. Chegamos a este mundo como resultado de um primeiro nascimento, produzido pelos nossos pais. Meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe. É por isso que a Bíblia fala de um novo nascimento. É por isso que ela fala sobre esse novo nascimento. Regeneração. Regeneração é um termo que aponta para um novo nascimento. Regenerar, gerar de novo. Nós passamos por uma regeneração e quem foi que produziu essa regeneração em nós? Deus. O texto aqui de 1 João diz, nascido de Deus. Não é nascido de você mesmo. Você não nasceu de você mesmo. Você não nasceu... Veja bem, este novo nascimento ao qual o evangelista João se refere aqui na sua epístola, é o novo nascimento, e esse novo nascimento, ele não é produzido por você, nem por ninguém, por nenhum ser humano. Ele é produzido única e exclusivamente por Deus. É sobre este novo nascimento produzido única e exclusivamente por Deus que o evangelista João está falando aqui. Então, todo, não há exceção aqui, não há exceção. Todo aquele que é nascido de Deus, ele crerá em Jesus como Cristo, como Salvador, como Messias. Crerá. Ele nasceu de Deus, inclusive, para isso. E sem nascer de Deus, não será possível crer em Jesus como Cristo, como Messias, como Salvador. Vamos voltar a um texto sobre o qual nós já discutimos muito aqui, já debatemos muito, que é o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos lá? Vamos lá para João, capítulo 3. Já falamos muito sobre esse texto, mas esse texto ele tem que ser entendido por você. Porque se você não entender a questão do novo nascimento, você não entenderá o que é evangelho, você não saberá o que é evangelho. Evangelho da graça, você não saberá o que significa isso. Aposto que você, como adventista do sétimo dia, ouve falar muito em evangelho na igreja, não é? Temos que pregar o evangelho, nós somos os arautos do evangelho, né? Precisamos levar o evangelho, precisamos levar Cristo àqueles que não têm Cristo, né? Mas o que significa mesmo evangelho? O que é mesmo evangelho? O que significa isso? Qual o sentido disso? Quais são os efeitos práticos na minha vida de se conhecer, de se entender o que é verdadeiramente o evangelho da graça de Jesus? João capítulo 3, Jesus corta, né, o papo de Nicodemos, que vem com uma lorotazinha. Jesus vai direto ao ponto, diz aqui no verso 3 para ele, João 3:3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, Nicodemos, não pode ver o reino de Deus. Olha aqui,
Jesus está tratando aqui de uma... Deixa eu organizar minha câmera direitinho aqui. Jesus está tratando aqui de uma impossibilidade, ao mesmo tempo em que ele trata de estabelecer uma possibilidade. Primeiro ele fala de uma impossibilidade, para falar de uma possibilidade. Mas esta impossibilidade, ela é caracterizada por algo que é comum a todo ser humano. E o que é comum a todo ser humano? O primeiro nascimento. Uma coisa tão lógica, tão óbvia, né? Mas nós precisamos falar disso como se isso fosse uma coisa não muito óbvia, não muito lógica. Todos nós que chegamos a este mundo, chegamos porque nós passamos por um nascimento, o nosso primeiro nascimento. Só que este primeiro nascimento, ele é produto do nosso pai e da nossa mãe. Este primeiro nascimento, ele não produz em nós a capacidade para crermos em Jesus como nosso Salvador. Percebam isso, este primeiro nascimento não produz isso. Por isso que Jesus diz o seguinte, olha, se alguém não nascer de novo, João 3,3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode. Ou seja, é impossível. Ele não tem o poder de ver o reino de Deus. Esse ver o reino de Deus aqui não é simplesmente olhar o reino de Deus. Não, é um ver como resultado de alguém que já está na dimensão do reino. De alguém que já está inserido na dimensão do reino. Então, se alguém não nascer de novo, não pode estar, não pode entrar, não pode pertencer ao reino de Deus. Estão entendendo? Não pode. Ou seja, é uma impossibilidade. Todo ser humano que nasce, que vem a este mundo como produto da vontade do pai e da mãe, está impossibilitado por si mesmo de ver o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Isso aqui, enquanto eu fui adventista do sétimo dia, eu nunca havia entendido. Por quê? Nem os teólogos adventistas entendem isso aqui. Nem eles entendem. Eles fazem de conta que entendem. Na verdade, muitos entendem. Os PhDs, alguns dos PhDs entendem, mas não podem, não têm liberdade para poder ensinar isso de conformidade com a palavra, porque no momento em que ele fizer isso, ele estará entrando em choque com a própria teologia da igreja a qual ele pertence. E que paga o seu salário, e que paga os seus benefícios, e que paga a sua aposentadoria. Está entendendo? Então é o seguinte, nem mesmo a teologia adventista entende isso aqui. Alguns que dentro da igreja adventista entendem, não têm liberdade de poder explicar isso de conformidade com a Bíblia. Por quê? Porque isso vai depor contra a teologia deles. A teologia do livre-arbítrio, o famigerado livre-arbítrio. A teologia do não, sou eu que escolho Deus, sou eu que decido por Ele. Essa famigerada, essa mentirosa teologia do livre-arbítrio. Então eles não têm liberdade para explicar isso, aqueles que entendem, de conformidade com a palavra de Deus. Porque isso vai depor contra a teologia que esses que supostamente entendem, defendem, certo? Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, para pertencer ao reino de Deus, é necessário nascer de novo. É o que ele está falando para Nicodemos. Nascer de novo. Olha o verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho, pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Essa é uma pergunta infantil, mas que detém em si uma certa lógica, né? É uma pergunta idiotinha,
imbecilzinha, mas que detém em si uma certa lógica. Como é que um homem pode nascer de novo? Ele pode voltar ao ventre da mãe? Por que ele fala em termos de ventre da mãe? Porque foi de lá que ele saiu. No seu primeiro nascimento. No primeiro nascimento, você sai do ventre da sua mãe. Agora, no segundo nascimento, não é assim. Você não sairá do ventre da sua mãe num segundo nascimento. O segundo nascimento, ele é diferente do primeiro nesse aspecto, porque você não é parido pelo ventre da sua mãe. O segundo nascimento, ele é uma prerrogativa, digamos assim, única e exclusiva de Deus. E a questão é, se você, quando nasceu, parido pelo ventre de sua mãe, você não escolheu a existência. Você não escolheu nascer do seu pai e da sua mãe, você não escolheu o seu sexo, você não escolheu a cor da sua pele, você não escolheu a língua que você fala, você não escolheu vir ao mundo, você não participou da decisão de vir ao mundo. Se no primeiro nascimento isto que eu acabei de dizer agora não aconteceu, ou seja, você não participou em hipótese alguma da sua existência, nas condições nas quais você nasceu, no segundo nascimento é do mesmo modo. Agora preste atenção, porque eu já falei sobre isso aqui de forma exaustiva. Isso não significa, no entanto, que nós somos bonecos, marionetes e robôs nas mãos de um Deus caprichoso. Não significa isso. Não significa que Deus pega pelo nosso colarinho e nos força e nos coage a pertencermos a Ele. Também não significa isso. O fato de você não participar de forma direta, no sentido de tomar decisão, de fazer a escolha de pertencer a Deus e de estar no seu reino, não significa que você é coagido por Deus. Não significa que você é um bonequinho nas mãos de Deus. Não significa que você é uma marionete nas mãos de Deus. Não significa que você é um robozinho nas mãos de Deus. Como muitos imbecilóides metidos a teólogos adventistas vêm aqui e têm a cara de pau de dizer isso. Que nós estamos aqui pregando mentira, porque o que nós estamos pregando vai redundar, vai desembocar no entendimento de que nós somos marionetes, robôs ou bonequinhos nas mãos de Deus e que Deus nos coage. Ora, bolas, estes que assim dizem, e são muitos e vocês já sabem a quem eu estou me referindo aqui, esses não sabem o que é evangelho. Nunca entenderam de fato e de verdade o que é evangelho. São lobos devoradores que torcem a palavra, como diz Paulo, para a sua própria ruína. Para a sua própria ruína. Muitos entendem, é o que eu falei, muitos entendem aonde a Bíblia quer chegar, mas não têm a liberdade de tratar, de pregar, de ensinar de conformidade com a Bíblia, porque a sua teologia, a teologia que ele defende, não está de conformidade com a própria Bíblia. É o caso da teologia adventista. É por isso que nós estamos aqui denunciando ao longo de 5 anos essa teologia mentirosa e corrupta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é, eu estou falando, veja, do ponto de vista administrativo, organizacional e sistemático. Não estou me referindo a todos os membros da igreja. Essa teologia defendida por essa organização é mentirosa e corrupta. Portanto, é uma teologia perigosa para você, irmão e irmã da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitos passaram a me odiar porque eu estou denunciando os erros crassos dessa teologia aqui na TV Caminho Livre ao longo de 5 anos. Continuemos. Verso 5 do capítulo 3 de João. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Veja, Nicodemos vê que esse papo, Senhor, então para nascer de novo, para ver o reino de Deus, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus não dá nem moral para essa pergunta idiota, para essa pergunta imbecil, né? Ele diz para ele, olha, quem não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, não pode, de novo vem Jesus falando de uma impossibilidade, não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito são coisas fora de nós, são elementos fora de nós. Água aqui é uma metáfora para a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. E Espírito, no caso aqui o pneuma, também é uma metáfora para Deus. Então Jesus fala em termos metafóricos aqui para Nicodemos. Você tem que nascer, Nicodemos, da água e do Espírito. Esses elementos metafóricos, eles apontam diretamente para Deus, a palavra viva de Deus, que sai da boca de Deus como vida. Lembram-se lá no Gênesis o que foi que Deus fez? Quando criou Adão, formou o homem do pó da terra, né? Fez lá um boneco. E fez o que depois? Nas suas narinas? Soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Isso é gerar. Isso é produzir vida. Em termos metafóricos, é isso que Deus faz conosco no novo nascimento. Produz em nós vida espiritual. Nos traz a vida espiritual de tal modo que agora, depois que nós passamos pelo nascer da água e do Espírito, nós agora temos condições de escutar a palavra de Deus e assimilá-la, compreendê-la. E quando isso acontece, você o quê? O que diz 1 João? Todo aquele que crê em Jesus como Cristo é nascido de Deus. E agora você crê em Jesus. Porque Deus trouxe você a uma vida espiritual que você não possuía. Deus trouxe você a uma dimensão espiritual que não pertencia a você, ou você não pertencia a ela. Agora você escuta a palavra de Deus e crê. Veja, o crer, ele é nosso, ele é meu, ele é seu. É a sua mente que crê. Agora, para que a sua mente pudesse crer em Jesus, nesse Jesus maravilhoso, foi necessário Deus produzir em você o novo nascimento da água do Espírito. Ele produziu em você um novo nascimento. Estão entendendo? Aí no verso 6, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascer da carne é o que acontece com todos nós que passamos a existir nesse mundo como vontade do pai e da mãe, do nosso pai, da nossa mãe. Todos que chegam a este mundo chegam nessa condição de carne. Nasceram da carne, da vontade do pai e da mãe. Nasceram da vontade da carne, da vontade do sangue, da vontade do homem, como diz o próprio João lá no capítulo 1. Esses que assim nascem, eu e você já pertencemos e continuamos, de certo modo, pertencemos a essa categoria, só que nós já alcançamos um outro nível, graças a Deus. Esses são carne. Esses que permanecem nesse nível do primeiro nascimento apenas, continuam sendo carne. E enquanto carne, não podem entrar no reino de Deus. Não podem crer em Jesus. Porque a entrada no reino de Deus começa com o crer em Jesus como Salvador. Estão entendendo?
A entrada no reino de Deus começa com o crer em Jesus como Salvador. É simples assim. Quando é que eu entro no reino de Deus? Para nunca mais sair de lá. Se eu verdadeiramente creio em Jesus, é porque eu verdadeiramente, antes de crer nesse Jesus, passei verdadeiramente pelo novo nascimento. Então eu entro no reino de Deus quando eu creio. Por isso é que Jesus diz, olha, o que é nascido da carne é carne. Vai continuar sendo carne. Agora, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, nascido da carne, nascido do Espírito. A carne não produz nenhum tipo de filho de Deus, a carne não produz nenhum crente, a carne não tem esse poder. Portanto, esses que dizem o seguinte, olha, não, essa conversa de teólogo calvinista é do diabo, essa conversa de teólogo reformado é do diabo, porque eles não aceitam o livre-arbítrio é divino, Deus nos dotou com livre-arbítrio, é você que escolhe, é você que toma a decisão, é você que decide, porque Deus não te coage, Deus não pega no seu colarinho, Deus não força ninguém. Aí eles, para consubstanciar uma afirmação errônea, aí eles vão fazer algumas afirmações corretas. Que afirmações corretas são essas? Deus não coage, Deus não força ninguém, Deus não pega pelo pescoço de ninguém para forçá-lo a ser dele, né? Deus não pega no seu colarinho, né, e te força a ser dele. Porque aí os arminianos vêm com uma outra lorota. Os adventistas, esses teólogos adventistas de quinta categoria, vêm com aquela lorotazinha. Imagina só, se eu não quiser... Isso aqui é a lorota do teólogo adventista. Imagina só, eu não quero ir para o reino de Deus, Deus chega em mim, porque eu não tenho livre-arbítrio, e diz, ô Paulo, você vai para o reino de Deus, eu vou te levar. Aí você diz, não, eu não quero, Senhor. Aí Deus diz, não, você vai. Mas eu não quero. O senhor está me forçando a ir para o céu? Isso o arminiano, o adventista, vai dizer a nosso respeito, né? Que ao advogar o nosso entendimento de evangelho de conformidade com a Bíblia, nós estaríamos chancelando esse tipo de coisa. Deus chegando para mim dizendo, Paulo, você vai para o céu porque eu te escolhi. Aí você diz, não, eu não quero, Senhor. Não, mas você vai. Mas eu não quero. Não, mas você vai mesmo assim porque eu te escolhi. Aí ele chega no João, e João diz para Deus, Senhor, eu quero ir para o céu. Aí ele diz para João, não, João, mas eu não te escolhi. Mas João diz para ele, Senhor, mas eu quero. O meu livre-arbítrio está decidindo pelo Senhor, eu quero ir para o céu. Aí ele diz para João, não, mas você não vai porque eu não te escolhi. É desse modo que os teólogos adventistas e arminianos de um modo geral nos acusam. É desse modo que eles vão caracterizar aquilo que nós defendemos enquanto evangelho da graça. É desse modo que eles vão fazer um desemboque. É desse modo que eles vão pintar a nossa teologia. É como se nós ensinássemos isso. É porque a mente deles é tão pequena, tão limitada, é tão tacanha, é tão pobre, tão medíocre, tão medonhamente infantil, que eles não podem admitir uma coisa sem renegar outra. Ou seja, eles ao admitir a soberania de Deus, eles têm que também, eles não podem negar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio humano, irmãos, para vocês terem uma ideia, nós já tratamos tanto disso, né? E eu tenho que ter muita cautela ao falar disso aqui, porque é um tema complexo. Onde há livre-arbítrio humano, não pode haver soberania divina. Ou é uma coisa ou é outra. Nesse caso, sim, ou é uma coisa ou é outra. Agora, no caso da salvação, o fato de Deus te escolher, o fato de Deus te chamar, o fato de Deus produzir soberanamente em você o novo nascimento, não significa que Ele te coagiu. Não significa que Ele te trata como bonequinho, como marionete ou como robô.
Porque é assim que dizem os adventistas e os arminianos com relação a nós. Não, se você aceitar um ensino desse aí, da TV Caminho Livre, você vai ter que admitir que você é um boneco, é uma marionete, é um robô nas mãos de Deus, que Deus te coage, que Deus te leva leva para o céu à força. Ora bolas, aceitar, por exemplo, a soberania de Deus na questão da sua salvação não significa que ele te coage. Não é isso que ele faz. E por isso nós estamos aqui há 5 anos tentando mostrar isso para vocês. Não há coação. Deus é soberano? Sim. Ele te escolheu? Sim. Te elegeu? Sim. Desde a eternidade? Sim. É ele que produz o novo nascimento em você e você não participa dele? Sim. Como então que ele não me coage? Vai perguntar o arminiano. Porque ele faz algo que só um Deus maravilhoso como o nosso poderia fazer. Ele faz isso aqui ao invés de coagir, ó. Ops, presta atenção nisso aqui, ó. Ô teólogo adventista, você que é sabichão, você que é o bambambam em teologia, você que é mestre, você que é PhD, você que é bacharel, você que quer ensinar os outros, você que quer ser mestre dos outros. Presta atenção nisso aqui, ó. Ô teólogo de meia tigela, teólogo de 5ª categoria, você adventista arrogante, prepotente, você que se acha melhor que os outros, você que se acha superior aos outros, você que se acha o único sabedor das verdades de Deus, presta atenção nisso aqui, ó. Arrogante, petulante, prepotente. Olha aqui o que a palavra de Deus diz para você, seu petulante e prepotente. Você que se acha bambambam na palavra de Deus. Ele diz aqui, olha, a respeito do Espírito Santo, Jesus diz em João 16:8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você por um acaso sabe o que é convencer? Você sabe, por um acaso, o que está envolvido no processo de convencer alguém em relação a algo? Você sabe o que está envolvido nesse processo de convencimento? Por acaso, você, teólogo adventista de meia tigela, sabe o que está envolvido, os elementos envolvidos nesse processo de convencimento? Você sabe? Você sabe? Porque se você sabe, você tem que expor isso para aqueles a quem você prega, seu teólogozinho de meia tigela, seu teólogozinho de Araque. Você tem que expor isso. Deus não coage, Deus não pega no colarinho de ninguém, Deus não força ninguém a ir para o céu. Deus não leva ninguém forçado para o céu só porque não há livre-arbítrio. Mas então o que ele faz? Ele convence. É diferente. Ele convence. E para convencer, ele tem que fazer o quê? Trabalhar com aquilo que ele nos deu, que se chama mente. Mente é dom de Deus. Todos temos mente? Sim. Todo ser humano tem mente. Mas uma mente carnal não tem o poder de entender Deus, assimilar Deus. O que é nascido da carne é carne, disse Jesus, o teólogozinho de meia tigela. Você nunca entendeu isso? E fica ensinando errado para os seus membros, os membros da sua igreja? Seu pastorzinho de meia tigela. Depois você quer vir acusar a gente aqui da gente estar pregando doutrina do diabo? Coisa mentirosa? Acusar-nos de que a nossa língua é dominada pelo diabo? Vá de retro, Satanás! Vá de retro, você que está ensinando mentira dentro da igreja adventista, seu teólogozinho de Araque. Seu teólogozinho de meia tigela. Nunca tive medo de vocês. Não será agora que eu vou ter medo de vocês. Nunca tive medo de encará-los frente a frente, dar minha cara a tapa e mostrar por que Deus me chamou, por que Deus me trouxe aqui. Deus me trouxe aqui, ô teólogozinho adventista de Araque, de meia tigela, para pregar o evangelho para vocês. Vocês que se acham os donos da verdade, vocês que se acham os mestres dos outros, guias dos cegos. No entanto, vocês estão levando todos eles para o abismo, para o buraco. É isso que vocês estão fazendo. E Deus vai cobrar isso de vocês. Porque não são vocês os mestres, os doutores,
os capacitados, iluminados para poder ensinar o povo comum que não entende de tecnicalidade teológica nenhuma. Deus vai cobrar isso de vocês. O fato de não existir o famigerado livre-arbítrio não significa que Deus nos trata como bonequinhos, marionetes e robôs. Não significa que a nossa fé é algo automatizado, seu imbeciloide, seu matreiro, seu enganador, seu lobo, seu mentiroso. Larga de ser mentiroso, seu safado. É isso que você é, seu teólogozinho de meia tigela. Não ensina a palavra de Deus direito, não ensina de conformidade com o evangelho, porque a sua teologia não admite. Você tem que inventar uma série de desculpinhas, fazer um malabarismo, uma chicana com a palavra de Deus, para depois me chamar de mentiroso aqui, para falar que eu sou do diabo, que eu estou mentindo, que eu sou idiotinha, que eu sou imbecilzinho, que eu não sei de nada. Teólogozinho vagabundo da igreja adventista, que não ensina a verdade porque não sabe que é evangelho. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. É nascido do espírito, é produto do espírito, veio da vontade soberana do espírito. Carne é carne, carne não crê em Deus, carne não pode crer em Deus. Jesus está falando isso aqui, não pode, é impossível. É de uma impossibilidade que ele está falando aqui para a carne. Crer em Deus, crer em Jesus, entrar no reino. É disso que Jesus está falando. Agora, para entrar no reino é necessário ter sido objeto do novo nascimento que é produzido por Deus mesmo, através do Espírito Santo. O que é nascido do Espírito é Espírito. Pronto. É por isso que ele vai dizer aqui no verso 8, verso 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ele está falando para Nicodemos aqui. Não te admires de eu dizer para você, Nicodemos, que é necessário que você nasça de novo. Não através desse suposto retorno ao ventre da sua mãe. Aí ele vai dizer aqui no verso 8, Jesus, o vento sopra onde quer. Ele estava falando de espírito, que é pneuma. Aí ele vem falando de vento, que também é pneuma. O vento sopra onde quer. Ou seja, você já parou para analisar isso aqui, o teólogozinho adventista fajuto, de Araque? O vento sopra onde ele quer. O vento é soberano. Esse vento metafórico aqui, que você sabe o que significa, né? Não é Espírito Santo? O Espírito Santo sopra onde ele quer. É ele que tem que querer primeiro, porque você é carne. Enquanto carne, você vai continuar sendo carne e não pode entrar no reino de Deus enquanto carne. Ou seja, você não tem o poder de crer em Jesus. Não há esse poder inerente em você por conta do famigerado... Não, é o livre-arbítrio. Que lindo, né? É o livre-arbítrio, porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus, não somos bonequinhos, a nossa fé não é algo automatizado como os calvinistas propõem, como os reformados propõem. Que lindo, né? Como é ignorante, como é ignorante, como ignora, como faz pouco da palavra de Deus, né? O Espírito sopra onde quer. Ele é soberano. Ele que escolhe onde ele quer soprar o seu fôlego de vida. Para o quê? Para convencer, não para forçar. Não para tratar como marionete. Uma marionete precisa de convencimento. Um boneco precisa de convencimento para fazer o que o seu dono quer. O robozinho precisa ser convencido para fazer o que seu dono quer. Quem é que precisa de convencimento? Somente seres que são dotados de mente, que é dom de Deus. É um dom comum, é uma graça geral, ela é comum a todo ser humano, mente. Com exceção daqueles que perderam a sua capacidade de raciocinar de modo a que nós consideramos normal.
Será que dá para entender? O Espírito sopra onde quer. Ele convence, ele persuade. Robôs, bonequinhos e marionetes não precisam ser convencidos, seus ignóbeis, seus mentecaptos, vocês que se dizem luz do mundo, guia dos cegos, mestre dos incautos, seus adventistazinhos prepotentes. Baixem a vossa bola, seus arrogantes. Vocês não sabem o que é evangelho. Vocês não conhecem o evangelho da graça. Vocês deturpam a graça de Jesus com as doutrinas que vocês sustentam, especialmente aquela que deu origem a vocês, a doutrina do famigerado juízo investigativo. Vocês deturpam a graça de Deus com essa doutrina diabólica. Diabólica. Essa doutrina é do diabo, é proveniente do diabo. Essa sim é proveniente do diabo. Agora, dizer que a soberania divina não implica em Deus escolher desde a eternidade aqueles que Ele vem salvar? Implica também em não aceitar o fato de que Deus salva quem Ele quer? Ou é vocês que querem mandar em Deus? O Espírito sopra onde quer. Não é isso que Jesus diz? O vento sopra onde Ele quer. Não é você que vai determinar onde o Espírito vai soprar, o vento vai soprar, seu ignóbil, seu mentecapto, seu cabeça de vento, seu mestre de tolos. Não é você que determina onde o Espírito vai soprar, onde o vento vai soprar. Não é você. Deus salva quem Ele quer. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, Deus não estava mais na obrigação de salvar nenhum ser humano sequer. Isso vocês nunca entenderam também, não é verdade? Vocês nunca entenderam isso, né? Adventistas, arrogantes e petulantes e prepotentes. Vocês nunca entenderam isso, que Deus não é obrigado a salvar nenhum ser humano sequer. Para vocês, não. Para Deus ser justo e amoroso, Ele tem que desejar salvar todos, porque senão Ele não é um Deus amoroso, não é verdade? Não é assim que vocês enxergam Deus? No entanto, vocês não querem aceitar o que a Bíblia diz. O Espírito sopra onde quer. Deus, na eternidade, elegeu, escolheu, porque Ele tem autoridade para isso, Ele é Deus, aqueles a quem Ele veio salvar. E vocês não querem admitir isso, porque isso depõe contra a doutrina de vocês, isso depõe contra o livre-arbítrio, isso faria de nós bonequinhos, marionetezinhas e robozinhos nas mãos de um Deus caprichoso, e Deus não é assim, Deus não nos coage, não nos força. Vocês misturam mentira com verdade, não é? Para poder... Vocês criam uma narrativa fantasiosa acerca de um evangelho que não existe para poder enfiar isso com ela abaixo dos incautos a quem vocês dominam, controlam, manipulam ao seu bel prazer. Não é mesmo, teólogos adventistas? O Espírito sopra onde quer, né? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu vou ler o último texto e vou encerrar esse vídeo. 1 Coríntios, capítulo 12. Do verso 4 até o verso 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Veja, o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Há diversidade de dons.
mas um só é o Espírito. E o mesmo Deus opera tudo em todos. Verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Presta atenção nisso aqui, ô teólogozinho adventista de Araque. Presta atenção nisso aqui. A manifestação do Espírito é concedida. Já parou para analisar as implicações disso? Não é você que determina onde o Espírito deve soprar. O vento sopra onde quer. O pneuma de Deus sopra onde ele quer. A manifestação do Espírito é concessão divina, diz o texto aqui, verso 7 de 1 Coríntios 12. É concessão de Deus, a manifestação do Espírito. É concessão de Deus, é graça pura. Não depende de quem quer nem de quem corre, vai dizer Paulo em Romanos 9. Mas de Deus usar a sua misericórdia, vai dizer Paulo, tentando colocar uma verdade maravilhosa na cabeça daqueles judeus, cabeça duras, né? Que como o povo adventista hoje, o povozinho cabeça dura, esse povo adventista. Não estou falando que todos que estão dentro da igreja adventista são assim. Mais uma vez eu tenho que abrir um parêntese e dizer, existem filhos de Deus verdadeiros dentro do adventismo, graças a Deus. Mas no geral, o povo adventista é um povo muito cabeça dura, muito difícil, dura serviço, né? Dura serviço. A manifestação do Espírito é concessão divina. Não é você que determina onde o vento tem que soprar, onde o Espírito tem que agir, onde ele tem que se manifestar. Não é você, com seu famigerado e suposto livre-arbítrio. Olha o verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Verso 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Fé é produto da manifestação do Espírito, que por sua vez é concessão divina. Meu Deus do céu! Será que sou eu que não entendo o que eu leio? Será que sou eu que não entendo a minha própria língua? Está escrito num claro e bom português que fé não provém de mim. Fé é produto da manifestação do Espírito em mim, que por sua vez é concessão divina. O vento sopra onde quer. É Deus que tem que querer, meu querido. Porque você, enquanto você estiver nesse primeiro nascimento, você é carne, e enquanto carne você não quer. Não quer Deus. É algo inerente na carne, não querer Deus. Meu Jesus, misericórdia, a gente tem que estar falando isso aqui toda vez, sempre, batendo nessa mesma tecla. Enquanto carne, você não quer Deus. Enquanto carne, você não deseja Deus. Enquanto carne, o seu coração está fechado para Deus. Enquanto carne, você não quer pertencer a Deus. Você não quer saber do reino de Deus. Tudo isso lhe parece loucura. Tudo isso parece para você estupidez. Reino de Deus, Bíblia, fé, palavra de Deus, tudo, igreja, tudo isso parece loucura. Tudo isso parece estupidez. Quem pensa assim acerca das coisas de Deus? Quem é que pensa assim? São os que estão na carne, meu querido irmão. Pare com essa bobagem. Pare com essa idiotice de acreditar no que sua igreja diz, muito embora a Bíblia diga outra coisa. Pare com isso. Você prefere crer no que a palavra de Deus diz ou você prefere crer no que a teologia corrupta e mentirosa da igreja adventista diz, que é evangelho? Escolha. Você não diz que pode escolher? E pode sim. Isso não significa livre-arbítrio. Significa que você é um agente
livre, um ser agente. Nós somos seres agentes. Deus nos dotou com a capacidade de tomar decisões e fazer escolhas. Isso, no entanto, não significa livre-arbítrio, meu querido. Livre-arbítrio existiria se você pudesse dizer assim, olha, não sou de Deus, nem do diabo, eu sigo meu caminho. Não existe isso de seguir seu próprio caminho, meu querido. Se houvesse isso de você seguir o seu próprio caminho, seu próprio nariz, ao invés do caminho de Deus, o caminho do diabo, aí sim existiria livre arbítrio. Mas não existem 3 caminhos. Você sabe muito bem disso. Só existem 2 caminhos, meu querido. O de Deus e o do diabo. A porta estreita, porta larga. Caminho estreito, caminho largo. Trigo, joio, árvore boa, árvore má, casa construída sobre a rocha, casa construída sobre a areia, virgens sábias e virgens loucas. Só há 2 caminhos, meu querido! Acorda, irmão! Em nome de Jesus! Há outro, no mesmo espírito, a fé. Fé é dom de Deus, meu querido. Para com esse negócio de acreditar na teologia adventista que fé é você que produz. Para de acreditar nisso. O crer é produto da fé que Deus me dá. Quando eu creio, é a minha mente. Sou eu que creio. Não é Deus que crê por mim. Mas eu, para crer, o que foi necessário antes? Manifestação do Espírito em mim. Me concedendo vida. Soprando onde Ele quis soprar em mim. E aí eu creio, porque Ele me dotou com o dom da fé. Aí eu creio, não é Deus que crê por mim, no meu lugar. Não é Deus que se encarna em mim e crê em Jesus por mim. Não, sou eu que creio em Jesus. Mas por quê? Porque através da manifestação do Espírito, que é concessão divina, através da fé, que é dom de Deus, eu fui convencido a crer. Vocês estão entendendo? Não tem nada de agarrar no colarinho, não tem nada de levar o ser humano à força para o céu, porque ele elegeu soberanamente, Deus elegeu soberanamente, então agora ele tem que levar a força, na marra. Isso é coisa de adventista doido, maluco, que nunca entendeu o que é evangelho e quer vir aqui detonar, nos detonar. Porque eles não têm a verdade, eles não são donos da verdade, nem eu. Eu não sou dono da verdade, eu sou simplesmente um portador da verdade, está aqui. Oh, meu Deus. E aí, para encerrar, há outro operações de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Olha o verso 11, por aqui eu encerro. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Meu Deus do céu, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas. Ele realiza. O que significa isso? Um só e mesmo Espírito realiza, ele atualiza, ele concretiza, ele faz com que tudo isso aconteça, ele faz com que tudo isso passe a existir. Um só e o mesmo Espírito, é ele que realiza, não é você, teólogo adventista safadinho, que está aí torcendo a palavra e falando que somos nós que estamos aqui falando em nome do diabo e torcendo a palavra. Não é você, seu mentiroso corrupto. Você que é aquele que torce a palavra de Deus ao seu bel prazer. Não é você que realiza, é o Espírito que realiza. Conforme Deus concede ele realizar, porque o vento sopra onde quer. Ele é que realiza. Olha, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É ele que distribui como lhe apraz a cada um individualmente. É você que determina? É você com seu famigerado livre-arbítrio que determina pertencer ao reino de Deus? É?
É você que determina. É você que escolhe. É você que detém o poder que Jesus disse que você não tem. Quem é nascido da carne é carne. E carne não entra, não pode entrar no reino de Deus. Então você quer ir contra Jesus, que diz que carne não pode herdar o reino de Deus? Aí você diz, não, pode sim, eu posso, porque aí eu tomo a iniciativa, com meu livre-arbítrio, eu decido, eu escolho. Foi você mesmo? Foi você? Foi a sua carne mesmo que escolheu Deus? Pare e pense. Pare e pense. Ouça a palavra de Deus. Não ouça esses mestres mentirosos da teologia adventista. Não ouça os mestres mentirosos que vêm falando manso com vocês, bonitinhos, todos bem vestidinhos, falando bem, falando bonito, falando manso, né? Não parecem todos santos para você? Nossa, mas esse povo é muito bom, né? Esses pastores são muito educados, são muito sábios, inteligentes, né? Todos bem vestidos, todos muito bem equilibrados, não, né? Todos falando de modo calmo, sereno e tranquilo, né? Oh, gente maravilhosa essa, né? Esses pastores da igreja adventista. Cuidado, irmão. Cuidado com os lobos em peles de ovelhas. Cuidado. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja, te livre de todos os males. Em nome de Jesus. Amém.